Bom dia! A paz de Cristo e o amor de Maria estejam com vocês. Chegamos hoje no nosso 14º dia do jejum de Daniel e acredito que esse tempo vai deixar saudades para nós. O evangelho que nós vamos meditar hoje, pessoal, está no evangelho de São João 4, versículo do 31 ao 34. Então já vai separando a sua palavra, já vai separando o seu altar, para a gente se entregar verdadeiramente neste momento. Para a gente iniciar, eu gostaria de clamar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é a Santíssima, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Ele que vem ao nosso encontro, que vai nos fazendo caminhar pelo dia, tomando decisões corretas, andando pelo caminho do bem. É Ele que direciona cada passo que nós damos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento eu te convido a fechar os seus olhos, a clamar: venha Espírito Santo, fica comigo neste dia. Venha Espírito Santo, vem fazer morada no meu coração, vem me levando pelo caminho do bem, pelo caminho das escolhas que Deus tem para minha vida. Fica comigo, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste momento, você pega a sua palavra, Evangelho de São João, capítulo 4, versículo do 31 ao 34, e ele diz assim: Entretanto, os discípulos lhe pediam: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: Alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse versículo, ele é um dos trechos da passagem da mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher que vai buscar água no poço, e Jesus, ele vinha com os discípulos e ele parou ali para descansar, enquanto os discípulos foram na cidade buscar alimento. E ao estar ali sentado, veio a mulher tirar a água e Jesus diz para ela: dai-me de beber. E essa mulher, ela fala assim para ele: Senhor, sendo tu judeus, como pede de beber a mim que sou samaritana? O que acontece? Naquela época, judeus não conversavam com samaritanos e nem com mulheres. Então, quando ela leva muito susto, por quê? Porque Jesus quebrava todos os padrões. Jesus, ele tinha sede. Quando ele diz para ela: dá-me de beber, o que ele estava dizendo para ela? Eu tenho sede da tua alma. Jesus, ele tem sede da nossa alma. E ela falando isso para ele, né, que ela não poderia estar conversando com ele, ele fala: olha, eu tenho uma água que se eu te der ela e você beber, você jamais terá sede. E ela ficou muito confusa, por quê? Porque Jesus falava de uma água viva, uma água que jamais deixaria ela com sede. Aqui Jesus vem nos mostrar que nós precisamos trocar a nossa visão, a visão material da água física, da água da fonte, para a visão espiritual, essa visão do sobrenatural, que é um desafio muito grande.
Nós somos seres muito racionais, então a gente quer provar tudo, a gente quer que a ciência mostre tudo para nós, e Jesus vem fazer esse convite para ela. Só que é tão lindo, porque quando Jesus fala para ela dessa água viva, de tudo isso, ela depois insiste para ele e fala assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu já não tenha sede de vir aqui para poder precisar tirar. E Jesus fala para ela com muita amorosidade. Ele diz assim, ó, vai e chama teu marido e volta aqui. O que que acontece? Naquele momento, ela levou muito susto. Por quê? Porque ela percebeu que Jesus conhecia ela. Porque ela fala assim, mas eu não tenho marido. Ele fala, isso você está dizendo a verdade. Porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é o teu marido. Ou seja, Jesus, ele revela para ela que ele sabia que ela estava vivendo no pecado. E ela, muito assustada com tudo aquilo, ela pega e diz para ele assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. E Jesus pega e fala com ela, mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. E nesse momento, essa mulher, ela fala assim, sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. E Jesus disse para ela, sou eu quem fala contigo. Nesse momento, ela fica tão encantada, porque ela percebe que Jesus era o Messias, que ele era o profeta. Ela vai para a cidade para contar para as pessoas o que ela tinha acabado de viver, que ela tinha tido esse encontro com aquele homem que prometia uma água que não daria sede mais. E aí é o momento que os discípulos chegam, e aí é onde que eles ficaram maravilhados de verem Jesus conversando com uma mulher, mas ninguém teve coragem de dizer nada. Porém, o que eles fizeram? Quando ela sai para ir na cidade, Jesus quer ensinar eles também, que foi a passagem que nós meditamos hoje. E eles estão preocupados, mas o que eles estão preocupados quando eles dizem assim, mestre, come? Aí, nesse momento, eles estavam preocupados com Jesus, com a fome física, porque eles tinham viajado, eles pararam ali porque eles estavam cansados. E Jesus, da mesma forma que ele ensina aquela mulher, ele também quer ensinar os discípulos. E ele vai dizer, tem um alimento para comer que vós não conheceis. E aqui é onde ele diz, isso daqui é o alimento espiritual, é viver este sobrenatural, é encontrar um sentido da nossa vida de algo que vem para preencher a nossa alma, porque a nossa alma tem sede de Deus. Nós somos seres duais, compostos de corpo físico, esse corpo palpável, esse corpo que quando a gente partir dessa vida, quando a gente morrer, ele vai ficar aqui. Mas dentro de nós há algo que é eterno, que é a nossa alma. E é ela que Deus quer. Deus tem sede da nossa alma e a nossa alma também tem sede de Deus. Há dentro de nós um vazio que só pode ser preenchido por Deus, porque nós fomos feitos por Ele e para Ele. Só que nessa loucura, nessa nossa rotina, nessa correria, a gente sempre busca preencher a nossa alma com coisas exteriores, com coisas materiais. A gente acredita que quando eu conquistar um bem, quando eu conquistar algo material, algo financeiro, eu serei preenchido, a minha alma será saciada. Só que isso é uma ilusão. Quantas vezes a gente acredita, né? Ai, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu ganhar dinheiro, quando eu me formar, quando eu pegar o meu diploma. São tantas situações que a gente acredita que são coisas externas que vão preencher esse nosso vazio. E nesse momento, Jesus está falando para eles, eu tenho algo que preenche de fato o coração de vocês.
Só que ali os discípulos eles não tinham entendido. E eles falam entre eles: alguém lhe teria trazido de comer? Eles não entenderam o que Jesus estava falando. E Jesus aqui, ele vai e fala com eles: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Meus irmãos, esse versículo é fantástico. Ele é muito libertador e ele vem para trazer para nós um ensinamento que o quanto nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus tem para nós. Porque Deus criou cada um de nós com uma missão específica. Quando Deus ele permite que a nossa vida seja vivida nesse plano, porque como cristãos a gente precisa acreditar que a nossa vida aqui é só uma passagem, que Deus tem preparado para nós algo muito maior, que aqui não é o nosso fim último, que nós temos a vida eterna, aonde Deus Pai está junto com Deus Filho, sentado à direita, preparando uma morada para cada um de nós. E quem fica conosco nesse tempo é o Espírito Santo. Deus cuidou de tudo, Ele criou tudo, Ele deixou tudo perfeito para nós, mas a gente precisa crer nisso. A gente precisa buscar a salvação da nossa alma na certeza que nosso fim último não é aqui, é na vida eterna. Só que para isso, para que a gente viva o céu nessa vida, nesse plano que nós estamos, a gente precisa cumprir a vontade de Deus. E essa palavra, a gente ser obediente é entender que Deus tem uma missão para cada um de nós. Nós não somos frutos do acaso, a gente não é um erro, a gente não foi uma falta de cuidado dos nossos pais, não. Deus já sonhava conosco. Eu sempre achava que a gente nascia e Deus dava uma missão para a gente. Ao estudar a vida dos santos, quando eu comecei a estudar Santo Inácio Loyola, eu descobri que Deus, ele tem um projeto de vida, uma missão, e aí ele nos cria para executar aquela missão. E essa missão dá sentido para a nossa vida, porque eu estou cumprindo a finalidade para a qual Deus me colocou nesse plano. Só que algo fantástico, quando Jesus fala para ela, vai e chama teu marido e volta aqui, que você vai receber essa água. O que Jesus estava querendo dizer para ela ali? Para que você receba essa água, você tem que sair da vida de pecado. E aí eu pergunto para você, pergunto para mim, será que a gente está disposto a abandonar os nossos pecados? Será que a gente está disposto a executar este plano que Deus tem para cada um de nós? Ontem a nossa partilha foi tão linda de falar o quanto nós precisamos nos abandonar na vontade que é de Deus. Só que a gente muitas vezes fala, Senhor, faça a tua vontade. A gente dá para Deus, mas a gente cobra o tempo todo. Ai, Senhor, faça a tua vontade, mas olha, podia ser assim, assim, assado. A gente quer ditar regras para Deus. A gente quer que seja do nosso jeito. E a gente tem muita dificuldade quando as coisas saem diferente daquilo que a gente planejou. A gente tem dificuldade quando Deus vem e muda toda a rota da nossa vida. E é tão lindo porque a gente precisa hoje sair dessa partilha com as lentes dos nossos olhos diferentes. Eu uso lente de contato, né? Alguns dias eu tava de óculos. Eu falo que quando eu acordo eu tenho miopia. Eu enxergo tudo embaçado. Se eu tiver sem a lente, eu não vou enxergar as maravilhas que Deus criou. E aí eu preciso vir colocar aquela lente para que eu consiga enxergar. E hoje Deus quer fazer isso conosco. Ele quer trocar essas lentes embaçadas dos nossos achismos, dos nossos consumismos, das vezes que a gente tenta preencher a nossa alma com a comida, com as drogas, com a pornografia, com a vida de pecado. E assim a gente vai continuar tendo sede, tendo sede. E ele ensina para nós, larga teu pecado. Busca as coisas do Pai, seja obediente àquele que te enviou para que você possa cumprir a sua obra. É realmente se entregar para Deus, buscar viver o que está na palavra, o manual do cristão. A palavra ensina tudo para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas, não só no tempo do jejum. Amar ao próximo como a ti mesmo. Nós andamos tão egoístas que a gente tem feito tudo só pra gente. Eu. E a gente muitas vezes esquece do próximo.
Mas quando eu começo a alinhar, colocar Deus como primícia do meu dia, amar o meu irmão, olhar para ele com compaixão, quando a gente tem essa conversão, essa mulher pecadora, quando o sol nascia ali sobre uma mulher que estava em pecado, que tinha uma visão de lentes do mundo, que estava vivendo um adultério, que estava fazendo coisas erradas. Mas quando ela vai dormir, quando o sol se põe, ali se põe uma mulher nova, uma missionária, que vai na cidade avisar todo mundo, falar: eu encontrei um profeta, ele falou coisas da minha vida. E aí ela fala para eles: vinde e vede. Esses homens, eles ficam tão encantados com o testemunho daquela mulher, porque o olhar dela foi mudado. O semblante dela, quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus, não tem como mais a gente voltar a ser a mesma pessoa. A gente acorda de um jeito e a gente vai dormir de outra. E aqueles homens, eles vão ali, os samaritanos foram convertidos através do testemunho daquela mulher. Porque ela viu Jesus, ela contemplou ele face a face. E hoje, o meu convite para que você possa viver essa conversão é para que você também mude o seu olhar. Para que a gente hoje não julgue as pessoas que chegarem até nós, para olhar para ele e falar como Jesus olharia para essa pessoa. Jesus, ele não condena o nosso pecado, ele não acusa, ele não quer trazer culpa. Ele fala: olha, vai e não voltes a pecar. Só que muitas vezes a gente está com os olhos cheios de escamas, a gente está com o ouvido fechado, porque Jesus, ele fala e a gente não entende. Aqui foi uma prova viva. Ele fala: olha, come, Senhor. Não, eu tenho um outro alimento. Ah, mas quem será que trouxe comida? Não era sobre isso que ele falava. Era esse alimento da alma. Como cristãos, a palavra de Deus é um alimento da alma. Os sacramentos da nossa Igreja Católica, o sacramento da confissão, a oração do terço, do Santo Rosário. O terço não é contar Ave Marias, meus irmãos. O terço, a Ave Maria, é a oração mais exorcista que existe. Porque quando Maria dá o sim ao anjo Gabriel, ali o demônio foi derrotado. Ali o inferno se abala, o inimigo foi derrotado naquele momento. Então, quando a gente reza a Ave Maria, a gente está expulsando da nossa vida todo o pecado, todo o espírito que quer nos distrair da missão que a gente tem. Todos nós somos convidados a sermos missionários, a ter esse encontro com Jesus, a deixar ele de fato transformar a nossa vida, transformar o nosso ser. Mas não é só transformar para que eu vá servir na igreja, para que eu seja esse instrumento, assim como essa mulher vai lá, mas é que a gente possa começar na nossa casa, no nosso dia a dia, como esposa, como mãe, como marido, como um bom líder. Se você é líder, se você tem empresa, Deus te deu dons. Esses dons você precisa colocar a serviço dos funcionários. Para quem é empresário, quantas pessoas vocês colocam o pão na mesa daquelas pessoas através dos dons? Muitas vezes a gente se distrai com muita facilidade, as redes sociais vêm tirando o nosso foco. Por quê? Porque nós temos uma missão. E quando eu vou me alimentando daquilo que é a palavra de Deus, do sacramento, da Eucaristia, o remédio da nossa alma. Eu já falei isso em outras partilhas. Quando eu tô com uma dor de cabeça física, eu tomo uma dipirona e a minha dor passa. Mas a dor na alma, a angústia, o sofrimento, a tristeza, só Deus é capaz, só o alimento espiritual, sobrenatural, é capaz de sanar essa dor. Para nós católicos, a Eucaristia. Então a gente precisa buscar saciar a nossa alma, não só o nosso físico, a gente precisa sim se alimentar. A gente tem visto quanto tem sido desafiador a gente viver o jejum das coisas materiais, mas Jesus quer convidar a gente para ir além, para tomar essa água que sacia a nossa sede, essa água que traz sentido de existência. E a felicidade, pessoal, a felicidade plena, nós não vamos encontrar nesse plano. Mas nós vamos encontrar a felicidade quando a gente cumprir aquela missão que Deus deu para nós. Quando eu cumpro a finalidade de ser aquilo que Deus sonhou que eu fosse, eu automaticamente me torno um ser feliz.
Independente se eu estou vivendo tribulações, independente se eu estou vivendo por problemas pessoais, mas a minha alma, ela se alegra no Senhor. A minha alma sente uma paz que excede qualquer entendimento, porque eu vou viver o que é o sobrenatural. Às vezes a gente tem tanto medo da morte, mas quando a gente come desse alimento, a gente sabe que a morte é só o momento da passagem para a nossa vida eterna. Aí sim a nossa verdadeira festa, a nossa verdadeira morada irá chegar. Então que neste dia você possa pedir para o Senhor, fica comigo, Senhor, dai-me dessa água, que eu possa ter entendimento, troca a lente dos meus olhos, revela para mim, Espírito Santo, quais são as coisas que eu preciso abrir mão, quais coisas que eu preciso entregar para Jesus, que eu preciso ofertar para Ele, para que Ele me dê forças de abandonar todo o pecado, toda a vida de erros, de situações que me tiram do foco e que eu possa viver verdadeiramente conectado nele. Porque a partir do momento que nós fizermos isso, nós já não seremos mais os mesmos, mas seremos o Cristo, mas será o Cristo que habita em cada um de nós. Amém? Espero que essa passagem possa hoje molhar o celeiro do teu coração, pegar e entrar, penetrar como numa terra seca e te fazer mudar a vista dos teus olhos, mudar, trocar realmente essa lente, porque vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai. E essa adoração não será uma adoração física, mas uma adoração em espírito e em verdade. Nesse momento, para a gente finalizar esse dia tão especial, eu quero te convidar, meu irmão, a fechar os teus olhos e a pedir para que Jesus possa vir ao teu encontro agora. Eu queria te convidar a imaginar que você está sentado na beira de um poço e que ali você está lá e quando vê Jesus vem ao teu encontro. O que você falaria para Jesus ao sentar na beira do poço com Ele? O que você iria levar para Ele nesse dia de hoje? Nesse momento, você vai refletindo sobre essa resposta. Talvez ela não vai vir agora, mas durante o dia eu te convido a pensar o que eu de fato falaria para Jesus nesse dia. Senhor Jesus, como a mulher samaritana no poço, nós também queremos nos aproximar de Ti com a nossa sede escondida. Nós chegamos cansados, com o coração fechado, os olhos turvos, mas Tu nos esperas. O Senhor nos vê, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe tudo o que carregamos e mesmo assim o Senhor se permite aproximar de nós com amor. Muitas vezes nos sentimos indignos, Senhor, da Tua presença, porque nós temos andado por caminhos que ferem o Teu coração, que ferem os propósitos que o Senhor tem, que a gente prefere se afastar, por não sentirmos dignos, por vergonha. Mas nesse jejum, nesse tempo de oração, de propósito, nesse tempo tão forte, nós queremos aproximar de Ti. Hoje, Senhor, nós vamos Te pedir, abre os nossos olhos espirituais. Nós queremos enxergar além das aparências. Queremos ver as pessoas, as situações, a nós mesmos, como Tu vês. Dai-nos os Teus olhos, Jesus. Como naquele dia em que olhastes para a samaritana e não vistes apenas os erros, mas o Senhor tinha sede da alma daquela mulher. O Senhor não olhou o passado dela, mas a sede. O Senhor não a rejeitou, mas a acolheu. Senhor, hoje nós somos essa mulher, com sede de algo que o mundo não pode nos dar, com fome de sentido, com o coração tantas vezes distraído pelas fontes erradas. Dai-nos dessa água, Senhor. Purifica o nosso olhar cansado, liberta-nos das lentes do medo, da comparação, da pressa. Dai-nos a coragem de olhar para nós mesmos
e para os outros com misericórdia, e de ver em cada detalhe do nosso dia a tua presença viva. Que como a samaritana, Senhor, também deixemos nossos baldes no chão, nossas buscas vazias, e voltemos correndo para anunciar a todas as pessoas que passarem por nós o teu amor. Que o nosso alimento, Senhor, seja a partir de hoje fazer a tua vontade. Que o nosso sustento venha do céu, que os nossos olhos sejam cheios de luz e que no final desse jejum nós possamos dizer: nós ouvimos, Ele nos viu e nossa vida nunca mais será a mesma. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse tempo. Obrigada por cada pessoa que está aqui, que confiam na tua misericórdia, no teu poder, que às vezes a nossa fé é muito fraca, Senhor. Mas nós queremos te pedir através da Eucaristia, através da oração da palavra: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumenta a nossa fé tão miserável, Senhor. Quanta dificuldade de acreditar no sobrenatural. Quanta dificuldade muitas vezes de acreditarmos na vida eterna. Venha ao nosso encontro hoje, Senhor. Dai-nos de beber, porque nós não voltaremos mais os mesmos. Nós acordamos, Senhor, muitas vezes incrédulos, pecadores, mas ao dormir, nesse dia de hoje, já não seremos mais os mesmos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, por esse tempo, por essa partilha. Meus queridos irmãos, nós estivemos reunidos e continuaremos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia para você. E o propósito do dia é que você vá hoje nos lugares disfarçados de Jesus. Jesus quer que você olhe para as pessoas do seu trabalho, da sua casa, com o olhar dele. As pessoas vão chegar até você e elas não podem sair mais as mesmas. Então faça esse exercício e depois vocês me contem. Um grande dia e até amanhã. Fiquem com Deus.